Qualquer pessoa que seja realmente amada ou temida sabe que o coração não é o único órgão emocional do nosso corpo. Algumas de nossas maiores paixões e também dos nossos maiores medos são sentidos um pouco mais abaixo no nosso corpo, nas tripas. É isso mesmo. Então, embora nós estejamos acostumados, aqui no pensamento ocidental, a falar de um coração que sente as emoções, as escrituras constantemente estão falando, na verdade, de intestinos que se agitam. Preste atenção nos versos a seguir. Talvez na sua Bíblia eles estejam traduzidos, de uma forma que faça um pouco mais de sentido nos dias de hoje, na nossa linguagem. Só que no original, note como essas passagens, na verdade, estão escritas. Lá em Gênesis 43:30, diz que José apressou-se para encontrar seu irmão porque as suas entranhas estavam ansiando pelo seu irmão Benjamim. Lá em Cântico de Salomão 5, verso 4, diz que o meu amado colocou a sua mão na fenda da porta, para abri-la, e as minhas entranhas foram movidas por ele. Estranho, né? Mas é isso. Jeremias 4:19, o Senhor diz, as minhas entranhas, eu estou aflito no meu coração, o meu coração faz ruído em mim. E Lamentações 1:20, eis aqui, ó Senhor, porque estou angustiado, as minhas entranhas estão perturbadas. Nós falamos de emoções sentidas no estômago, até mesmo na nossa linguagem. Quando a gente fala, por exemplo, nossa, eu senti um nó no estômago, eu senti meu estômago formigar, se revirar. A Bíblia simplesmente pega essa linguagem e leva um passo adiante. E note que todas essas reações, digamos assim, viscerais, elas são corretas e são boas respostas à situação. Você pode chamá-las até de movimentos intestinais saudáveis. Por outro lado, a falta de compaixão na Bíblia é considerada como uma desagradável prisão de ventre. Assim, para os coríntios que não demonstram amor, Paulo escreve, vocês estão presos em seus próprios intestinos, segundo os Coríntios 6, verso 12. E João descreve um cristão sem amor como alguém que tem calado suas entranhas de compaixão, lá em 1 João 3, verso 17. Portanto, existe aqui uma grande necessidade de que as nossas entranhas preguiçosas sejam ativadas, refrescadas. E ao que parece, Filemão foi particularmente bom nisso como uma carta. Porque Paulo diz, nós temos grande alegria e consolo em teu amor, porque as entranhas dos santos são refrescadas por ti, ó irmão Filemão. Filemão, verso 7. E lá no verso 20 diz, sim, irmão, deixa-me ter alegria de ti no Senhor, refresque as minhas entranhas no Senhor. Tanto esquisito, né? O que significaria ser refrescado nas entranhas dessa maneira? Bem, Paulo fala aqui de uma mudança que já aconteceu com o cristão e é fundamental para a nossa renovação emocional. Revesti-vos, ele diz, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, com entranhas de misericórdia, bondade, humildade de espírito, mansidão e longanimidade. Colossenses 3, verso 12. O cristão é eleito de Deus, isso é, ele é escolhido aos olhos do Pai. E o cristão é santo, isso é, ele é especial, ele é separado como pertencente a Deus. E o cristão é amado, ele é um filho do rei cheio de afeto. Observe que em todas essas coisas que os cristãos são, Cristo é. Cristo é o eleito original e eterno. Cristo é o santo original e eterno. E Cristo é o filho amado original e eterno. E pela fé nós passamos a participar do seu status e da sua vida. Portanto, diz Paulo, como somos um povo assim, nós tenhamos as suas entranhas de misericórdia. Aqui está mais uma maneira de nós participarmos da vida de Cristo, para participar do seu amor intestinal. Veja que é Cristo quem ama com essa paixão visceral, essa paixão das tripas, das entranhas, do estômago, do intestino, essa paixão de arrebatar o estômago. Deixa eu explicar para você. Existe uma forma verbal da palavra grega para intestino, como se fosse intestinar, ou ter movimentos intestinais. Então significa basicamente ser comovido nas entranhas. Só que muitas versões da Bíblia, mais modernas, elas vão traduzir mais idiomaticamente como comovido com compaixão. Naqueles textos que a gente viu lá no começo do Antigo Testamento, em vez de sentir nas entranhas, talvez você leia na sua Bíblia comovido com compaixão. E aqui, no Novo Testamento, essa palavra é usada apenas nos evangelhos, e apenas para descrever a vida emocional de Jesus. Lá em Mateus 9,36 diz, mas quando ele viu as multidões, ficou comovido com compaixão por elas. Mateus 14,14 diz, e Jesus saiu e viu uma grande multidão e moveu-se de compaixão para com eles. Mateus 15,32,
Então Jesus chamou seus discípulos para ele e disse: tenho compaixão da multidão. Mateus 20, 34. Então Jesus teve compaixão dos 2 cegos e tocou-lhes nos olhos. Marcos 1, 41. E Jesus, movido de compaixão, estendeu sua mão e tocou o leproso. Lucas 7, 13. E quando o Senhor viu a viúva, teve compaixão dela. Em todos esses relatos, essa ideia de demonstrar compaixão é sentir nas entranhas. É ter movimentos aqui no estômago, no intestino, de afeto, de misericórdia, de compaixão em relação ao outro. E ainda além desses relatos evangélicos, ainda existem, por exemplo, 3 personagens nas parábolas que Jesus conta, que são descritos como tendo se movido de compaixão, ou seja, tendo esse movimento intestinal. O rei do credor incompassivo, né? O bom samaritano e o pai do filho pródigo. E a gente já viu anteriormente nas nossas reflexões como cada um desses personagens é, na verdade, uma imagem do próprio Cristo. É o caráter de Cristo a ser comovido com compaixão em suas partes mais íntimas que é demonstrado. Agitado por dentro. Profundamente agitado em direção à misericórdia e ao amor do próximo. E Cristo não apenas compartilha conosco a sua posição diante do Pai, ele compartilha conosco as suas entranhas de misericórdia. Quando nós amamos os nossos irmãos e irmãs, estamos participando do amor de Cristo por eles. Estamos comovidos de compaixão em nome de Jesus. É por isso que Paulo é capaz de dizer que ele anseia pelos filipenses nas entranhas de Jesus Cristo. Filipenses 1, verso 8. Paulo ama com o próprio amor de Jesus. Então, por favor, não me ache grosseiro, indelicado, nojento. Estou apenas sendo bíblico. Mas eu te pergunto, como é que estão os seus movimentos intestinais? Você sabe o que eu quero dizer? Suas entranhas de misericórdia estão travadas? Constipadas? Ou você está sendo comovido com compaixão? Volte para o Senhor Jesus pela fé. Veja a sua compaixão. Talvez leia algumas das histórias evangélicas, das citações que a gente fez anteriormente. Mas deixe-se comover mais uma vez. Como um filho escolhido, santo e amado de Deus, a compaixão de Cristo é sua.